E depois eu vou puxar um assunto que o Mauro César vai adorar. Aí ele vai adorar, velho Vamp, esse possível interesse do Palmeiras no Bruno Henrique. Né? Tem o possível interesse do... Quê? Faço. Sabia? Nem me pergunta, você perde tempo. Não tem nada, não existe nada. Já vou logo desmontar. Não existe nada de... Não tem nada. Não tem nada. O Bruno Henrique estava discutindo com o Flamengo, pararam a negociação porque está na final da Copa do Brasil. Na semana que vem deve voltar. O empresário do jogador não recebeu nenhuma proposta. Quem vaza isso, até uma fonte do Flamengo falou isso, eu concordo. Isso é feito para tentar tumultuar. Também não vazaram que o Flamengo queria o Dudu? Teve conversa do Flamengo com o Dudu? Teve nada de Flamengo com o Dudu. O Flamengo desmentiu? Não. Deixa pra lá, deixa o Palmeiras ficar lá batendo cabeça com o Dudu. É a mesma coisa agora. Tem nada. Se amanhã acontecer, vai ser assim. Aí vai ser notícia. No dia que o Palmeiras procurar o agente do Bruno Henrique e falar, olha, eu tenho uma proposta para você. Vai terminar seu contrato, você quer vir jogar com a gente aqui? O que você quer? Foi seu contrato mais longo, mais curto, de pago tanto por mês, tem luvas, eu ofereço um pacote para ele. Isso não aconteceu ainda, isso dito pelo próprio agente do jogador. Então, diante disso, o que é que tem? Não tem nada. Teve uma negativa do Bruno Henrique de uma proposta de renovação do Flamengo por mais um ano, né? Que ele quer mais 3. Ele quer mais tempo, o Flamengo quer menos tempo, que é o mais normal do mundo. É sempre assim, jogador com mais de 30 anos quer contrato longo. Lógico, quer contrato curto. Seguro, contrato bom e seguro. No mundo inteiro é assim, né? Mas, ó, ele tem 33, né, Mauro? Não é isso? Vai fazer em dezembro, 33. Então, ele tem 33. Se você renovar com ele por mais 3 anos, ele vai até 36, com um salário muito alto. Mas é o que o cara quer, quem não quer, pô. Ele pede 3, muitas vezes quer 2, né? Se você quer 2, você pede 3. Se quer 3, você pede 4. Geralmente é assim, você pede um pouquinho mais. Mas isso é negociação, gente, coisa mais do que normal. O contrato dele vai até dezembro. Agora é assim, aí tem isso, tem história de Tite, o Flamengo não procurou ninguém até agora. O Flamengo procurar o Tite agora, ainda mais agora com chance do Jorge Jesus ficar desempregado. Agora, lá na Arábia Saudita falam também... Empatou ontem. Fala isso pro meu coração. Empatou ontem. Empatou ontem, começou na Itália. Empatou com a zebra ontem. Eu pensei em você, Tite. Agora a imprensa saudita também diz que ele talvez não fique. O Landim não tem, por ele, dificilmente contrataria o Jorge Jesus. Ele ficou bem na bronca quando ele saiu, pela maneira que aconteceu. Acho até que tem os seus motivos. Acho que o Jesus não foi legal, ele não. Já falei sobre outras vezes. Não agiu muito corretamente. Mas... nessa crise toda, o São Paulo não vai ficar, ganha no domingo, ele não vai ficar para o ano que vem. Se ganhar domingo, talvez consiga respirar por aparelhos no cargo até o final do ano, né? Porque já está na próxima Libertadores, aí o Campeonato Brasileiro larga de mão, vai tocando aí, paga esse cara, vai ter que arrumar outro, vai levando. E vão pensar, aí você tem o cara aqui, o português em janeiro, caso ele seja demitido lá do time saudita, passa a ser um plano B bem mais interessante. O Tite enfrentaria uma rejeição da diretoria de parte da torcida, a questão da Copa do Mundo, que ele não foi bem, tem gente que vai pegar no pé. E o Jorge Jesus é o cara que ele chega lá, mandando soltar, mandando prender. Para o dirigente é o mundo ideal, gente. Imagina o seguinte, amanhã o Abel Ferreira sai do Palmeiras, vai trabalhar em outro lugar. Passa um tempo, ele não está mais nesse clube. Para o dirigente do Palmeiras, qualquer um que esteja no poder, Leila Pereira, um outro presidente, voltou o Paulo Nobre, pode ser qualquer um. O Abel Ferreira vai ser sempre o técnico ideal, porque se tiver o time numa crise, chama o Abel, que ele foi muito vencedor, e vai resolver. Pô, isso já aconteceu quantas vezes no futebol brasileiro? Técnicos que voltaram a clubes como Salvador, nem sempre dá certo, porque já foram bem-sucedidos. Então, nem tem cabimento o Landim procurar o Tite agora para discutir um contrato, se tem a bola quicando que pode aparecer na frente dele a qualquer momento, que seria o Jorge Jesus. E para o Jorge Jesus também é para onde essa altura? Não vai ficar na Europa. O mercado dele não está sorrindo para ele. Já está caminhando. Portugal não vai voltar. Daqui a pouco. Meus braços estão abertos. Ele voltaria. Seria mais fácil. Seria uma solução mais fácil. E o detalhe, o fato novo, monstruoso que seria, que desviaria todas as atenções da política do clube no ano eleitoral. Então o Jorge Jesus é o pacote perfeito para o Rodolfo Landim. Hoje até eu falei com algumas pessoas do Flamengo sobre isso, e 2 pessoas, para ser mais parecidas, as 2 disseram a mesma coisa. O Landim não gostaria da ideia, mas nesse cenário é provável. É muito possível que ele mude. Não falou nada a respeito para os seus pares, mas quem o conhece de perto acha que é possível sim, que ele pense, quer saber? Estou com esse português por aqui, mas ele vai me resolver um monte de problema, traz esse homem de volta. Hoje dá para dizer que é muito possível, Mauro, se ele não renovar com o Al-Hilal, se ele não ficar no Al-Hilal. Se ele não ficar, eu acho que a possibilidade, hoje não tem nada, tá? Mas acho que automaticamente ela vai... Pelo cenário, né, Mauro? Pelo cenário, porque seria a primeira vez que ele estaria livre no mercado do Flamengo sem técnico, porque o São Paulo vai embora. Então mesmo que o São Paulo lá esteja, a gente sabe que ele vai embora, não vai ficar. Eu vim pensando no carro, dois treinadores que é certo que vai embora, Luxemburgo e São Paulo. E quem vier, Mauro, vai competir com a sombra do Com a sombra dele. Tem que trazer o cara. Ou ele faz de novo um trabalhão, ou faz um trabalho ruim e some a sombra. Some a sombra, porque isso é uma coisa mal resolvida.
Então não tem cabimento, gente. Assim, não faz o menor sentido. Não tem negociação com o Tite hoje. A informação que eu tenho é que não tem negociação com ninguém. Nem com o Tite, nem com nenhum jogador. Os caras estão parados. Daqui a 2 dias tem uma final, pô. Preocupados com a final, e a partir daí vamos ver o que vão fazer. Se o Flamengo for campeão no domingo, não vai curar os males de 2023, mas é um paliativo monstro, né? Porque aí dá uma... Mas depois de perder o primeiro jogo, imagina, vai no Morumbi, ganha do São Paulo, pode ser dos pênaltis, com gol de bicicleta, com gol contra, não importa. Ganha lá e é campeão. Amanhã, essa segunda-feira, todo mundo rindo do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, os rubro-negros, orelha a orelha, ganhou, foi campeão de novo Copa do Brasil, ó. Vaga na Libertadores garantida. Opa, premiação gigante. Todo mundo vai estar tranquilo. É mais ou menos que você está doente, mas tomou um remédio lá, um antibiótico, que tirou a febre, tirou o mal-estar, mas você está doente ainda. Você vai ter que fazer um tratamento. Mas agora eu não estou passando mal. Vou cuidar desse tratamento com mais calma. Não tem que ir para a emergência. Eu vou no consultório. O Flamengo sai da emergência e vai para o consultório do médico. E qual é o tratamento agora? É encontrar um treinador, é mudar o departamento de futebol. Eles vão ter que buscar as soluções. E tendo o Jorge Jesus, é uma solução muito mais fácil. É o último ano de mandato do cara. 2025 não vai estar mais o Landim. Então, se ele entrega para o Jorge Jesus, o que falou o Flávio. E os momentos de maior pressão dele foram quando ele resistiu a ir atrás do Jorge Jesus. Né? Não, porque o que aconteceu? Na verdade, às vezes, o que o Flamengo foi atrás, ele não quis. Tanto quando estava no Benfica, ele não quis sair, ele não quis sair do Fenerbahçe. E nas outras vezes, o Flamengo ficou sem técnico e estava empregado. Então, não houve essa... Não coincidiu. E agora poderá coincidir, desde que ele saia do time saudita. Se ele for demitido de lá, ele vai estar na pista, vai estar desempregado, vai estar sem clube. E o Flamengo está com um técnico que está com uma contagem regressiva para ir embora. Se for campeão, vai embora também, não vai ficar. O São Paulo não vai ficar. Isso aí é líquido e certo. Entendeu? Não vai ficar. Mesmo se ganhar a Copa do Brasil, é impossível. Não vai ficar, ele não vai ficar. Entendeu? Isso aí é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Oficialmente não vai ter uma decisão, claro. Mas, pelo que a gente acompanha, isso é mais uma opinião minha do que uma informação, tá? Ele não vai ficar. Eu tenho uma opinião também, que é São Paulo e Luxemburgo. Das duas maiores torcidas... não deve ficar. Não deve ficar, nenhum dos Também dois. tem um desgaste lá dentro e tudo mais. E aí enquadra mais o Tite no Corinthians e o Jorge Jesus no Flamengo. Aí é mundo ideal para os dois. Pelo menos até que comecem a trabalhar. Uma coisa que me chama a atenção hoje é essa coisa assim, tal time tem interesse em tal jogador. Gente, a gente não pode ser tão ingênuo. Esse é o mundo ideal para o empresário do jogador de futebol. É o empresário que vaza na maioria. Especialmente o empresário do jogador em fim de contrato e mais ainda se for em fim de contrato em baixa, não é o caso do Bruno Henrique, está em alta. Por exemplo, Everton Ribeiro, está em baixa, não está jogando bem. Não faz uma boa temporada, vai para 35 anos. Agora tem informação que o Fluminense está interessado. Que ótimo que o Fluminense está interessado. Para ele é ótimo. O Flamengo quer fazer um contrato com ele, mais de um ano. Eu não faria nenhum contrato. Por mim, Everton Ribeiro, muito obrigado pelo serviço prestado, segue seu caminho e não renovaria. Mas o Flamengo oferece ele 1 ano de contrato. Ele quer mais. Né? Pode ir para o Fluminense, pode ir para o Corinthians, pode ir para qualquer outro lugar, sei lá. Mas é o mundo ideal para qualquer empresário do jogador. Você tem um cara que está em baixa, em fim de contrato, e de repente começa a pipocar interesse. Interesse é o quê? Eu falei outro dia, eu posso andar aqui pela Avenida Europa também, aqui, tem uma fonte de concessionário de carros importados caríssimos, que custam, sei lá, tudo 3 dígitos, né? E ficar ali monitorando aqueles carros. Monitorar é outro verbo, muito utilizado. Posso monitorar, mas não vou comprar nenhum. Eu vou comprar porque eu não tenho dinheiro para isso. Se eu tivesse também, não compraria aqueles carros, que são uma tremenda ostentação, as coisas meio babaca. Eu continuo monitorando o ingresso do Paul McCartney. Passando ali e olhando. A Mauro César monitora a Ferrari. Então, só monitora, não vai comprar. Quer dizer, isso é uma conversa fiada, gente. Pode reparar, é que a gente não faz isso. Se um torcedor, pode ser um torcedor qualquer um, começar a fazer uma lista dessas especulações, dia 1º de janeiro, quando chegar no dia 31 de dezembro, ele vai falar, cara, ele vai dar risada. Ou então vai chorar, porque se ele acreditou naquilo tudo. É impressionante. Ô, Mauro, tem um agravante aí, que o empresário, o clube rival nunca vai desmentir. Não, pra ele é ele fala, interessa ao Palmeiras. A única forma de se negar isso, porque vazou pelo empresário, é pelo Palmeiras. Sim. É como foi o Flamengo também. O Flamengo batendo cabeça. O Flamengo, quando falaram do Dudu, deixa. Por quê? Porque gera uma crise no clube lá. Gera uma tensão lá. E essa coisa do Bruno Henrique, não interessa só o Palmeiras, interessa São Paulo. Qualquer coisa que atrapalhe o Flamengo, que tumultue o Flamengo, interessa São Paulo. No aniversário do Flamengo, domingo é o São Paulo. Não, mas eu digo, o Palmeiras poderia desmentir, entendeu? Poderia falar, não interessa nada. Como o Flamengo só que deixa, porque interessa, como o Flamengo não desmentiu o Dudu. Na época do Dudu, eu cheguei a falar com uma pessoa do Flamengo e eu falei, não tem nada não. Mas e aí? Não temos nada com isso, fomos nós que falamos isso. Esse negócio... Se você perguntar ao presidente do Palmeiras agora, ele talvez fale a mesma coisa. Eu falei assim, não, a gente não fez nenhuma proposta. A informação que eu tenho é que não fizeram. Mas e aí? Dane-se, não fui eu que falei isso aí pergunta para quem deu essa notícia. Eu não tenho nada com isso. Vou ficar desmentindo. Aí não está errado também, não. Você imagina, o clube tem que montar um departamento de desmentidos.
contratar um funcionário lá para ficar só desmentindo coisas, só desmentindo. Então, assim, e como ninguém quer se dar esse trabalho, e é chato, isso permite que fique pipocando esse tipo de cascata. Agora, a culpa é nossa também, que a gente fica falando sobre isso. Você acabou de perguntar sobre isso. Nem deveria tocar nesse assunto. Não, mas calma aí. A culpa é nossa. Calma aí. Calma por essa cornetada. Cornetada em você e na produção. A gente precisa pelo menos isso. Desmentir. A gente sabe que você tem informação no Flamengo. É importante, porque é um assunto que lógico. Eu passaria batido. Mas aí, você vê. Então, você explicou. Hoje, muito torcedor, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo, sabe. É lorota. E tem isso também. Porque é um assunto que repercute muito. Isso tá em toda a internet. Quando a gente fala que alguma coisa não existe, não significa que não possa existir. Pode até amanhã existir, mas hoje não existe. Esse é o ponto. Geralmente nunca vira nada. Pode um dia acontecer. O Reinaldo Rueda, quando foi contratado pelo Flamengo, não existia nenhum interesse. Aí a torcida começou a fazer um movimento na internet, festivaram com o Rueda, aí os caras foram lá e contrataram o Rueda. Por causa da filha dele, pô. Pois é loucura isso, né? Mas era problema, cada filha a sogra, o sogro. Quando o Flamengo contratou, também começou na rede social. Hashtag Davi Luiz do Flamengo e tudo. Eu já vi tanta coisa. Então acontece essas coisas. Chega um colega nosso aqui, que ele deu uma informação que o Djalma Santos morreu há 45 anos, mais ou menos. Pô, o Djalma ligou pé da vida. Como morri, pô? Eu tô aqui, então pé da vida. Da onde? Aí o Djalma Santos, 40 anos depois, morreu. Ele entrou e falou, eu avisei. Eu tenho 40 anos. Não, é porque hoje, isso é verdade. Isso que o Maldo fala. Isso que o Maldo fala. É outra geração, assim, que pipoca mesmo notícia, sem ter nada a ver. Começa a sair hoje de tudo, né? Tem redes sociais pra caramba, que antes não tinha tudo. Você mesmo conhece o Todé, Flávio, você também conhece. O Todé falava, Pedro, eu tinha um maior circuito dentro do La Corunha. Vendi o Maldo Silva, botei lá o Nonato. E eu queria botar o Rivaldo, porque ele era muito amigo do Luxemburgo e do... Como era o diretor da Parmalat lá, o Brunoro. E eu chego em La Corunha... E quero vender o Rivaldo pro presidente da Corunha. Já trouxe aqui o Maldo Silva, deu certo, eu trouxe o Nonato. Tem lá um meia Rivaldo. Ele falou, não tenho interesse. Disse que ele estava no hotel, lá Corunha hospedado. Ele foi na cozinha do hotel, pegou uma cebola, fez de conta que foi no banheiro, picou cebola no olho. Voltou chorando pra mesa. Aí o presidente da Corunha falou, Monteiro, por que está chorando? Porque vou ter que fechar o Rivaldo em Valência. E começava a chorar, não vai beijar, não vai Valência nada. Valência não. Então, antes era assim, tete a tete com o presidente, hoje não. Você pipoca assim, você tiver avisar, fala aí que o Bruno Henrique e o Palmeiras quer. Claro, porque o empresário é maravilhoso. Se um só lê, começa a falar todo mundo. Hoje vai pro rede social, antes você ia no tete a tete. O Bruno Henrique tá vendo lá e o Palmeiras vai pegar, não, vamos nós e tal. Não, antes ia no tete a tete, é isso que eu tô falando, sabe? A gente sabe. Hoje vai não. Nós jornalistas sabemos que tem gente que mente. Que mente mesmo, que inventa. Nem fala com ninguém. E alguns, inclusive, levando grana pra isso. É bom que se frise. Não, Flávio. Mas é isso que eu tô falando. Tem gente que inventa sem nem falar com ninguém. Não, mas tem gente que inventa e leva grana pra inventar. Não, sim. Tem isso. Sim. Isso me foi dito por um empresário. Falou assim, olha, tem muito jornalista, entre aspas, né? Mas o cara tem... ele falou assim, os caras se vendem... Ele olhou pra mim e falou assim, e barato. Mas hoje, porque eu tô te falando aqui, a gente tem YouTube, tem Instagram, a pessoa inventa. Ela soltaria, ela não deve nada. Fake pra caramba, a nenhum né? veículo de comunicação, não. E dane-se. Ele ganha um dia inventando e no outro dia desmentindo. É isso. Agora, tem também a informação que vem pelo empresário. E aí, realmente é complicado pro jornalista, porque ele fica naquela, eu tenho a informação primeiro. Eu preciso soltar. Vou assumir aqui. Eu já dei o Wendel no Flamengo. Eu dei. Porque era uma fonte muito segura, falou, cara, tá fechado, pode dar. Eu dei, eu errei, eu assumi o erro. Só que eu fui usado. É isso, muitas vezes as pessoas são usadas e aí você vai precisar agora, como disse o Mauro, virou estratégia de empresário. Então você vai precisar filtrar quando você acha que é estratégia ou não, porque você vai ter informação de onde? Ou você vai ter do empresário, ou você vai ter do clube, ou do próprio jogador. Então até isso complica um pouco, porque os empresários já sabem, né, Mauro, como trabalhar nesse meio da rede social. Eles ligam, eles mandam mensagem, tem proposta. Mas eu acho que aí entra também, quem consome a informação é o torcedor, né? O torcedor, ele deveria ter mais atenção com relação a quem tem credibilidade ou não. Por exemplo, não faz muito tempo, né? Agora, poucas semanas,
houve quem dissesse que o Pedro ia para o Benfica, tem uma proposta do Benfica. Eu falei aqui que não tinha. Você falou? Pois é, teve gente que tem credibilidade, que embarcou nessa, acontece, eu também posso errar, você pode errar, e gente sem nenhuma credibilidade que mandou essa pérola também. Tem gente que vive de inventar. Tá treinando lá, o Pedro tá lá no Benfica, tá onde? Tá no Rio, no CT do Flamengo, não foi para lugar nenhum, pegou avião nenhum. E na época eu disse por quê, expliquei por quê. Teve gente até que tentou questionar o fato. Eu joguei, como eu sempre faço, o mais limpo possível. Não falei com ninguém do Benfica. Falei com 5 jornalistas e uma pessoa do futebol português, que é bem informada, e perguntei. Todos falaram a mesma coisa. Não tem nada, eles estão atrás de outros jogadores. Aí você liga os pontos e fala, de fato, o técnico lá, um alemão que veio da Holanda. Por que ele vai querer o Pedro? O cara gosta de atacantes que marcam forte, saída de bola e tal. O Pedro justamente tem essa deficiência. Até o próprio São Paulo já reclamou disso. E até está melhorando um pouquinho em alguns jogos. Está procurando se aplicar mais. Ele precisa até fazer isso. Então nada fazia sentido. A única coisa que fazia sentido era o quê? Você falar que o Pedro teve esperteza do Benfica no momento que o Pedro estava envolvido naquele imbróglio todo do soco que ele tomou, a agressão e tudo mais. Quem tem interesse nisso? A troco do quê? E muitas vezes isso surge, e foi o que aconteceu, a meu ver, na época, quando alguém tenta viabilizar um negócio, agentes que circulam no mercado, não exatamente representantes do jogador, mas alguém que tenta fazer o negócio. O cara chega e fala, porra, vem cá, o Flamengo, vamos imaginar, pode chegar 18 milhões no Pedro. Vocês topam? Se o Flamengo falar, olha, 18 milhões acho que dá para conversar. Benfica, por 18 milhões o Flamengo vende. Vamos lá? É isso acontece. O cara tenta ligar os dois pontos. Ele não está errado quem faz isso. O cara é um empresário. Trabalho dele, claro. É o que eu falo, é parecido com o mercado imobiliário. Você tem uma casa, você não quer vender. O Vampeta está procurando uma casa. Mas, de repente, eu sou o corretor, eu vou tentar convencer você a vender porque o Vampeta está disposto a pagar. Se você falar, quer saber, eu vou vender essa casa, vou para uma outra diferente, vou para um apartamento, tudo, tem um comprador. Se eu conseguir fazer um negócio, eu ganho minha comissão. Eu sou um corretor de imóveis. Não fazia nada de errado. Você resolveu vender, ele quer comprar, ponto, acabou. Eu não estou aqui criticando quem faz. A crítica é transformar isso em notícia. Isso não é notícia. Monitorar não é notícia. Interesse inicial não é notícia. Isso aí é para você observar. Ficar atento e ficar ligado. Eu penso assim, você fica ali, tem uma pista. Liga pro cara, fica de olho e tudo. Olha, já falei tudo, agora o time está preparando uma proposta. E também a credibilidade dessa fonte. Agora, todo jornalista pode cometer erros, isso acontece. Mas tem muita gente que não está nem ligando. Tem gente até que rouba a notícia dos outros. Que pega a notícia do outro, inventa e rouba. Tem gente que vive de inventa e rouba. O cara inventa coisas e tem os caras que roubam. Pega a notícia do outro, o cara de um outro estado, dá como se fosse dele, não dá o crédito. Custa dar o crédito? Dá o crédito. Quem deu essa informação foi José da Silva, lá de Teresina. Ok, beleza, dá o crédito. Não faz isso. Tem gente que, assim, o nosso meio está muito contaminado por esse tipo de coisa e por isso que eu sou crítico com relação à pauta quando a gente aborda temas assim. Eu como presidente do Audax, um dia eu fui... Mas é importante. Você vê, você já desmentiu uma informação. Porque eu não deixei você fazer muito oba-oba também. Quando você começou com a oba do Você gosta de oba-oba. Você adora fazer oba-oba. Eu falei, vou levar que o Mauro vai amar. Você acha que eu gostaria? Você gosta. Você é escandaloso. Eu fico observando o Flávio e ele já viu que a tática é essa. Quando você vê com essa graça, a gente já vai logo na caneta. É lógico, é escandaloso. Agora o torcedor sabe que não tem essa situação, porque é a grande notícia da internet hoje, amigo. Todo mundo. Porque sai num grande site, a partir do momento que sai num grande site, repercute na internet. Bruno Henrique, às vésperas de uma final, interessando ao Palmeiras. O principal jogador do Flamengo, já que o Arrascaeta tá machucado. Só se fala nisso. E se fala no Tite também. É outra notícia. Que o Tite agora é a primeira opção do Flamengo. É importante. Aí vem um cara super bem informado aqui do Flamengo. Eu não tinha essa informação, até por isso joguei pro Mauro. E diz, não tem nada do Bruno Henrique, não tem nada do Tite. Eu li uma informação hoje. Do Tite, Bruno Henrique, nenhum jogador. A informação que eu tenho é que eles não estão... Porque, cara, não tem nem momento para me procurar jogador, gente. Quem vai treinar o Flamengo ano que vem? Aí eu vou contratar o Zé da Silva lá para jogar de lateral esquerdo. Aí o técnico chega e ele quer o outro cara. Não tem cabimento você se envolver com isso numa hora dessa. O Flamengo tem problemas muito mais urgentes, uma crise tremenda. Um ano só de fracasso, tem que ganhar fora de casa por 2 gols para ser campeão, para salvar o ano. Para salvar o ano, não. Para minimizar o prejuízo, que o ano está perdido. O ano de fracassos. Para tornar o final do ano e garantir a Libertadores. O Flamengo está em 7º no Campeonato Brasileiro hoje. Está fora da Libertadores. Está fora da zona de classificação. Se não ganhar a Copa do Brasil... O Landim, quando era candidato em 2018, ele deu uma entrevista uma vez, ele falou, não, o 6º lugar... É uma vergonha. Festejaram o 6º lugar em 2017, né? É uma vergonha, eu não quero o 6º lugar, eu detesto o 6º lugar, alguma coisa assim. Está em 7º, estava em 6º, o Atlético Paranaense fez um gol no final ontem, pimba, vai para... Não gosta do 6º, Landim, fica em 7º, né?
Já que você não gosta do sexto, o sexto ainda vai para a Libertadores, que seja na fase preliminar. O sétimo vai para a Sul-Americana. O Flamengo hoje está na Sul-Americana. Olha que vexame. Que coisa, lógico, tem muita coisa para acontecer, pode até reagir e tal, ganhar vaga. Eu tenho aqui para você, Mauro César. Eu boto o áudio aqui para você, a gente bota o áudio, ó. Calma aí. Eu até publiquei isso outro dia, esse vídeo. O Flamengo, para mim, é o fim do mundo. De novo. Ó. Sexto lugar pro Flamengo, pra mim, é o fim do mundo. Então, aí, ó, é o sexto é o fim do mundo, o sétimo é o quê? É o fim do mundo. O sétimo é o quê? Está em sétimo agora. Então, como é que o Flamengo, nessa crise, em sétimo no Brasileiro, dependendo de uma vitória fora de casa por 2 gols para ser campeão da Copa do Brasil, vindo de derrotas, não faz um gol a 3 jogos, fez um jogo ridículo contra o Goiás, perdeu de 3-0 para o Paranaense, que é o time que ultrapassou ontem, né? A rodada passada pesa agora. Né? Foram 3 pontos para o Atlético e 1 para o Flamengo. Como é que esse time vai estar pensando agora? Não tem nem como, cara. Não faz, nem faz sentido. Daqui a pouco, sim, as coisas vão acontecer. Pode ser que o Jorge Jesus não seja demitido e o Flamengo amanhã até procure o Tite. É natural que procure o Tite. Mas hoje, sinceramente, não dá. Bom, a gente segue no YouTube, já a gente vai falar dessa situação do Jorge Jesus, né? Fala dessa situação do Jorge Jesus. O que acontece comigo, Coquinho? Quando fala dessa situação do... Olha, Vamp, é diferente. Mexe no coração. Essas especulações é verdade mesmo. Eu como estava presidente do Audax, eu tinha uma dívida no Corinthians, né? Eu fui lá, o dono do clube mandou ir lá cobrar o Corinthians. Eu entro na sala, na presidência, tá o Andrés, presidente. Eu tô sentado e trabalho na Jovem Pan também, né? E o Andrés está com o telefone e falou, ó, vende o Felipe que hoje é o zagueiro que tá no Nottingham Forest, sei lá, né? Nottingham Forest. Vou vender o Felipe e vou trazer o Arana. Ele conversando com o empresário, ó, pode vender o Felipe pro Porto. E me traz o Arana. O Arana não estava embaixo no Sevilha. E eu escutei, digo, André, deixa eu te falar um negócio. Eu vim cobrar aqui o negócio lá do Audax, mas eu trabalho na Jovem Pan, viu? Eu tô escutando o que você tá falando. Pode falar. Eu falei aqui, o Arana foi pro Atlético Mineiro. O presidente do clube tá falando, pra que fonte maior que essa? Tem fonte melhor. Pô, eu falei, acabei de cobrar lá o Corinthians, viu o Andrés agora falando pra vender o Felipe e vai trazer o Arana de volta. No programa, o Márcio Smith pro mim gozava todo dia, ó a fonte dele. A sua cachoeira. Agora, já a gente vai falar dessa situação do Jorge Jesus aí, se ele realmente vai ou não vai sair do Al Hilal. A tendência é que saia.